O canal Magatalk Film foi investigar uma casa que possui uma história muito bizarra. Essa casa chegou até eles através de uma filmagem que receberam de um inscrito. A filmagem em questão era apenas uma tela escura, mas ao fundo era possível escutar o que pareciam ser pratos batendo. Isso não teria nada demais. No entanto, esse vídeo misterioso foi encontrado em um cartão SD no quarto de uma jovem que foi encontrada sem vida. Sabendo da história, Hiro foi até a casa para investigar. Em um dos cômodos, ele começou a sentir uma sensação estranha e alguns ruídos puderam ser escutados. Depois disso, ele começou a tirar algumas fotos. Na maioria das fotos, nada de estranho foi notado. No entanto, pela casa, haviam pequenas pirâmides de sal para afastar maus espíritos. E enquanto ele fotografava, percebeu que uma das fotos ficou vermelha, como se aquela pirâmide de sal estivesse emitindo uma luz. Isso deixou ele intrigado, só que antes de tirar essa foto, foi possível ver uma sombra muito estranha em uma das portas. Ele não percebe aquela sombra, mas olhando, podemos perceber que se trata da silhueta de uma mulher. Como o investigador não percebe nada, continua andando pela casa, e um pouco mais à frente, acaba dando de cara com uma coisa que deixa ele realmente assustado. Ele acaba filmando alguma coisa que está olhando para ele através do vidro de uma porta. Quando vê, acaba se assustando, mas assim que filma novamente naquela direção, não encontra nem sinal daquela aparição. Nesse momento, ele até abre a porta, mas como vemos, não tem nada lá. Na tentativa de encontrar alguma evidência, ele começa a andar pela casa, e mais uma vez não encontra nada. Bem, pelo menos nada que ele tenha visto, pois alguns segundos antes, sem que ele percebesse, uma coisa foi vista observando ele dentro daquela casa. Uma figura obscura aparece ao fundo. O investigador não percebe, mas logo após isso, sente uma sensação estranha e acaba encerrando a investigação, sem saber que estava sendo observado o tempo todo. No vídeo que veremos, dois amigos estavam conversando dentro de um carro. No entanto, enquanto eles estavam ali, começaram a perceber uma coisa muito estranha na casa da frente. E foi algo tão incomum que eles decidiram começar a gravar. Durante a filmagem, podemos ver que tem alguém dentro da casa andando de um lado para o outro. Os amigos que estavam conversando acharam aquilo muito estranho, pois nunca haviam visto ninguém daquela casa agindo daquela maneira. E foi exatamente por esse motivo que eles decidiram começar a filmar. Só que durante a filmagem, o que quer que seja que estava dentro da casa começou a se mover de forma rápida, e isso deixou os amigos ainda mais intrigados. No, no es normal eso. Ahí paró.
Eles estavam ali apenas observando alguém se mover de um lado para o outro, mas de repente, os movimentos começaram a ficar cada vez mais rápidos. Um dos amigos chega a dizer que seria impossível uma pessoa se mover de um lado para o outro com essa velocidade, pois como vemos, o que quer que seja que está dentro da casa se move em uma velocidade não humana, e isso com certeza é algo assustador e bizarro. Uma mulher chamada Charmaine vem passando por momentos de puro horror em sua casa. Em uma certa noite, ela acordou de madrugada após escutar alguns gritos. Nessa ocasião, ela se levantou e olhou pela janela. Enquanto filmava, foi possível ver que havia alguém observando a casa dela. Ela está ali observando aquela pessoa estranha que está parada em frente à janela dela. Só que enquanto observa, escuta um barulho dentro do guarda-roupa, e quando vai olhar, alguma coisa pula para fora do guarda-roupa, como se tivesse sido arremessada por alguém. Nesse momento, ela desce as escadas correndo muito assustada. Quando chega lá fora, olha para a janela e acaba avistando uma pessoa andando dentro de casa. Oh my God, I think there's something fucking in my room. I don't know. Depois de algum tempo, ela decidiu retornar para dentro da casa. Quando chegou lá, encontrou vários armários com as portas abertas. Mas isso não era nada perto do que ela iria presenciar naquele momento. Oh my God. Enquanto ela está olhando os armários, escuta o que parece ser um sussurro. Quando ela olha para trás, vê essa pessoa estranha olhando para ela. Nesse momento, ela não pensa duas vezes e sai correndo para fora de casa muito assustada. Sendo real ou não, é uma situação muito assustadora. Mas você, o que faria se estivesse no lugar dessa mulher? Entrar em casas abandonadas pode ser muito perigoso. Agora imagine entrar em uma casa abandonada que pertencia a uma bruxa. Esse investigador estava dentro dessa casa, que há muito tempo atrás era moradia de uma mulher que utilizava de magias obscuras. Enquanto ele estava dentro desse local, ainda era dia, mas não levou muito tempo para algumas coisas muito estranhas começarem a acontecer. Enquanto ele estava dentro da casa, escutava vários ruídos estranhos e até batidas. Muitas vezes, essas batidas eram bem perto dele. Mesmo assim, ele continuava andando pelo local. Em um certo momento, ele sentiu o que parecia ser alguém correndo dentro da casa. Enquanto ele gravava, foi possível ver um vulto passando, e isso com certeza fez ele ficar assustado. As atividades dessa casa eram tão intensas que, em alguns momentos, a câmera era derrubada da mão dele por uma força invisível. Depois de passar por esses momentos, ele decidiu encerrar a investigação, com a promessa de que em breve retornaria para essa casa para investigar durante a noite. Essa filmagem tem mais de 10 anos, e na filmagem podemos ver uma jovem que está com a mão no rosto, pois nessa ocasião ela estava emocionada, pois havia sido surpreendida com uma festa surpresa. Emocionada, ela começou a chorar. Só que enquanto seus pais estavam gravando, era possível ver que ao fundo havia um garoto. E é aí que está o mistério, pois segundo o contexto do vídeo, nessa festa não havia nenhum menino. E durante a filmagem,
podemos ver que o garoto desaparece. Esse menino está ali parado, olhando na direção das escadas. No entanto, assim que a menina se move, ele também se move, como se estivesse subindo as escadas. Só que de repente, ele desaparece. Algumas pessoas disseram que não se trata de um fantasma, pois esse menino possui sombra. No entanto, um detalhe estranho é que na velocidade que ele subiu as escadas, daria para ver a sombra dele em algum momento atrás da menina. Mas como vemos, ele simplesmente desaparece, como se nunca estivesse estado ali. Se é um fantasma ou não, eu deixo que você decida aqui nos comentários. CJ Faison topa todo tipo de aventura para levar entretenimento para os seus seguidores. E nessa ocasião, ele estava usando o aplicativo Randonáutica para tentar gravar alguma coisa estranha. Então ele começou a dirigir pela cidade, seguindo as coordenadas que o aplicativo havia indicado. E nessa noite, ele acabou chegando em uma floresta. E nesse local, ele acabou encontrando algumas coisas muito estranhas, como uma sacola fedorenta e um livro de suspense. No entanto, ele não fazia ideia de que nessa noite iria fazer uma descoberta muito estranha. Casket. I swear on my life, that's a casket. Dude, I'm telling you right now, that's a casket. Holy shit. Bro, there is no way. TJ. Oh my, go. The headlights, bro. Go this way. Ele fica ali sem acreditar o que havia encontrado, e meio sem saber o que fazer. Só que nesse momento, ele avistou um carro se aproximando. Nessa hora, ele decidiu apagar a lanterna para tentar não ser visto por aquelas pessoas. E mesmo na escuridão, eles conseguiram correr e chegar até o carro em segurança, pois aquelas pessoas podiam ser ladrões de túmulos ou alguma coisa muito pior. E correr foi a melhor ideia que eles tiveram naquela noite. Uma mulher estava no quintal de sua casa e não se sabe ao certo o motivo dela ter ido até lá. Só que enquanto ela estava ali, acabou sendo surpreendida por algo que ela não esperava. E o que aparece durante a filmagem, muitas pessoas acreditam ser a aparição genuína de uma fada. A mulher está no quintal e de repente ela olha para o lado como se tivesse escutado algum barulho. E talvez seja exatamente isso que aconteceu. De repente, algo levanta voo e vai na direção da mulher, que assustada corre para dentro de casa. No entanto, o que vem chamando a atenção é o formato que essa criatura tem. Algumas pessoas atribuíram a aparência dessa coisa a uma fada. E se uma fada tiver essa aparência, com certeza colocaria qualquer pessoa para correr. Nos comentários desse vídeo, algumas pessoas disseram que acreditam que realmente se trate de uma fada, enquanto outros disseram que pode ser apenas um inseto, como por exemplo, uma mariposa com um pouco de capim preso nas patas. Independente do que seja, deixou essa mulher muito assustada. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!